Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos. Se tudo der certo, essa semana nós vamos conseguir fazer a 10ª live Histórias do Basquete hoje, com a professora Simone Biguetti, de Bauru, 26 anos como jogadora de basquete, 10 anos de seleção brasileira, mais 26 anos trabalhando em estatística. E Bueno, semana passada a gente teve um probleminha técnico de internet, né? Mas agora, uma meia hora atrás, a gente fez um teste com ela, deu tudo certo. Geninho, Lili, aqui prestigiando. E agora eu estou esperando ela entrar aí. Ela entrando, vou convidá-la para fazer parte aqui, para contar as histórias dela. É uma mulher que tem muita história para contar, muita história mesmo. Assim, a vivência que ela tem no meio do basquete de seleção em um período e que o esporte feminino não era um esporte assim muito, não era muito bem visto, né? A gente tem um mundo machista até hoje, então imagina naquela época como é que era para uma mulher que jogava basquete em determinados lugares, né? Estamos esperando ela entrar aqui, agora ela chegou, eu vou convidá-la e vamos tudo dar certo. Aí, está conectando. Boa noite, professora Simone. Boa noite, Cláudio. Queria, primeiro de tudo, pedir desculpa pela semana passada. Não, mas você não teve culpa. São problemas técnicos, isso acontece, isso é assim mesmo. Infelizmente, a gente não tem muito como a gente fica à mercê disso, né? Não tem como. Tá tudo bem por aí? Tudo bem. Então tá bom. Antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo, tá? Eu também peço desculpa a semana passada, porque a gente deveria ter feito o teste de uma maneira melhor, como nós fizemos hoje, né? Se a gente tivesse feito o teste meia hora antes, a gente sabia que não ia dar certo. Aí nós já temos, ó, a Eliana Vergara está aí, o Geninho, já tem um pessoal aí assistindo a gente. Mas vamos lá, vamos conversar, porque hoje quem está aqui não é a coordenadora de esportes do estado de São Paulo. Não. Hoje quem está aqui é a Simone Biguetti, ex-jogadora de basquete e ex-seleção brasileira, correto? E como eu estou de férias, eu estou me sentindo menos ainda coordenadora. Tá certo, tá certo. Simone, conta um pouquinho de como o basquete entrou na sua vida. Bom, o basquete entrou na minha vida. Os primeiros jogos colegiais que eu fui, em 1968, eu tinha 13 anos e eu nadava. Mas fiquei no DF, assistindo aos jogos que aconteciam lá e participando das competições de natação. E foi quando eu vi um jogo de basquete entre a equipe do Instituto Cássio Ernesto Monte de Bauru, que era uma escola que eu não estudava nela ainda, mas eu pretendia, né? Porque era uma escola... Não, já estudava, sim, já estudava. Estava, acho que, no primeiro ano do colégio, assim. E contra uma cidade chamada Santa Rita do Passa Quatro, que tinha uma equipe muito boa na época. E foi um jogo muito difícil. O Barbosa era o técnico, eu não conhecia ele. Eu não conhecia ninguém. E eu assisti o jogo, o Barbosa perdeu o jogo na prorrogação de 1 ponto. E eu vi aquilo, gostei. Cheguei em Bauru, na escola que eu estudava, que eu estava competindo para natação, eu já comecei a assistir aulas de basquete, a praticar basquetebol. Aliás, no voleibol eu atrapalhava muito, porque eu queria a primeira bola e a terceira. Então, eu não entrava na minha cabeça, né? E aí a minha professora de educação física, chamada Dona Norma, falou: olha, esse esporte vai ser ótimo para você, porque pelo menos você pega a bola e fica com ela o tempo que você quiser, né? E por isso que você virou armadora, né? Então, aí comecei lá. Aí o Barbosa também me procurou, perguntando se eu não queria ir para o Luso, fazer escolinha. Então, eu fazia nos 2 locais a escolinha de basquete. Isso comecei no final de 68. Em 1969, eu já fui para a minha primeira seleção paulista. Caramba, foi na Bahia. Um ano de basquete. Mas o número de pessoas que praticavam basquete era muito pequeno.
Eu estava abrindo a live aqui, até comentando isso, falando assim que você jogou basquete numa época em que a mulher até era um pouco mal vista, né? Que praticava Totalmente. esporte. Pô, totalmente. Foi muito difícil para eu enfrentar. Eu tinha uma avó, minha mãe era separada, e eu e meu irmão morávamos, minha mãe, minha avó e nós dois. E minha avó era o homem da casa, né? Então, minha avó colocava muitos empecilhos para eu ir treinar. Ela jogava o meu par de tênis em cima da casa. E eu, Para você não ir treinar. para não ir treinar. E aí eu ia, né? E chegava lá, eu treinava descalço. Naquela Ui. quadra do Luso de Paviflex. Nossa. Treinei muito descalço ali, porque ela escondia, ela não deixava. Tinha um estigma muito forte ser jogador de basquete. Né? Sim, com certeza. Foi muito difícil. Eu lembro que as irmãs da minha mãe faziam reuniões assim, eram 4 irmãs mulheres. Uma de Campinas, uma de São Paulo, uma de Veracruz e a minha mãe em Bauru. Quando reunia, elas ficavam discutindo por que eu não deveria jogar basquete. Que eram as razões que elas tinham, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Num mundo machista que é até hoje, a gente pode imaginar o que era uma jogadora de basquete no final da década de 60. Então devia ter muito preconceito em relação a muito isso. preconceito. Agora, em 1970, eu já fui para a minha seleção segunda paulista e já fui cestinha do campeonato. Quer dizer, tinha que ficar ali, né? Eu acho que foi aí que a tua mãe Aí, percebeu. aí eu já comecei a pegar muito gosto, a escolher o meu caminho, já brigar com a minha avó, brigar com a minha mãe. Não foi fácil, viu? Foi uma tarefa bem difícil. Eu fui muito persistente e muito determinada, como sou até hoje. Com certeza. E aí, Simone, então você é de Bauru, né? Sou de Bauru. É de Bauru. E aí você jogou praticamente a tua carreira inteira em Bauru. Sim, quando nós acabamos esse campeonato brasileiro, que eu fui cestinha, em 1970, nós fomos para um torneio no Paraguai, de ônibus, aquela delícia, né? Quando voltamos, na rodoviária, aquela antiga de São Paulo, o Barbosa comprou a Gazeta Esportiva. E lá estava o Valdir Pagan e o Renato Brito Cunha convocando a seleção brasileira. E convocou eu, a Narcisa de São Bernardo, a Thelma, 3 calouras. E você descobriu isso na rodoviária? Na rodoviária, isso. Aí o Barbosa não gostou muito, porque ele achou que era muito cedo. E quando eu cheguei em Bauru, já teve uma movimentação grande assim de jornalista ali na minha casa. Os jornalistas da cidade, né? Claro, claro. Diga-se de passagem, né? Claro. Era uma coisa bem caseira. Bem regionalizada, assim. Né? Bem regionalizada, é. E aí eu fui para essa seleção brasileira, no Rio de Janeiro, treinei com Narminha, Marlene, Nilza. Elas faziam muita palhaçada comigo, porque era muito nova, né? Eu era mais nova, tinha 15 anos. Caloura, né? Faziam eu tomar refrigerante numa mamadeira, só aprontavam comigo. Nossa, Simone, como é que foi para você? Qual foi a sensação? Uma menina de 15 anos que estava jogando basquete, estava no seu segundo, terceiro ano de basquete, está numa seleção brasileira, né? Olha, foi muito interessante, né, que o Barbosa, quando percebeu essa ascensão minha tão rápida, ele começou a falar para mim assim, ó, você não assina nada lá, hein? Você não me assina nem um papel lá. Eu falei, tá bom. Aí, num determinado período, nós ficamos no Rio de Janeiro, no Hotel Quitandinha, fomos depois para Petrópolis, né? Começamos no Rio e fomos para Petrópolis. Eles vieram pagar. Todo mundo ganhava uma diária. Tá. E aí vieram com recibo. Eu falei, olha, eu não assino nada. Eu não estou autorizada a assinar nada. O Barbosa falou que é para eu não assinar, não vou assinar. E aí a Jaci Guedes, que era uma jogadora de Bauru, que na época era uma das mais novas da seleção, ela tinha 25 anos. E para nós foi um exemplo, é uma pessoa maravilhosa. Ela foi professora nossa na escola, ela era professora de história.
né, inclusive quando a Jaci Guedes foi para a seleção brasileira, ela era a única que fazia faculdade e era uma pessoa que deu assim os rumos para a gente, né? O pai dela tinha uma escola particular, uma escola Tá. muito grande, que minha mãe estudou. Minha mãe fez curso de contabilidade nessa escola. Então, eu também estudei lá, meu filho e minha filha estudaram lá. Então, a Jaci Guedes começou a levar a gente que era atleta para estudar lá, para disputar os jogos colegiais. Porque Ah, em tá. E você já 69, conhecia, porque você já tinha nadado, né? então, em 69, nós somos campeão do estado, pelos colégios que eu fui jogar. Tá. Já tinha duas meninas que jogavam basquete no Luso e eu entrei na equipe e nós somos campeão do estado. Aí no Ibirapuera, nosso famoso Ibirapuera. E no outro ano a gente foi para o Guedes, que foi o ano assim que começaram a investir no esporte escolar e tinha bastante propaganda de que o esporte era formação, tinha que ser feito na escola, né? Foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 1970, então tinha Sim. todo um apelo em cima do esporte. Bom, em virtude disso, né, eu fui ficando, fui jogando, fui para os Jogos Abertos em Araraquara em 1969, foi o meu primeiro Jogos Abertos. E aí fui, depois participei de seleções brasileiras de novas, com outros técnicos, né? Depois fui para uma seleção brasileira com Barbosa, enfim, fui ficando. Até que, em 1973, eu tinha 17 anos, eu perdi minha mãe num acidente de carro. E minha mãe já era separada, meu pai tinha outra família. Então, eu tive que ou jogar basquete, entendeu? É, e você, como você já fazia isso, né, Simone? Você teve que continuar, mas de uma maneira mais profissional, né? Mesmo não Exatamente. recebendo da É, maneira que deveria, mas. sim. Agarrar com as duas mãos. Só que um pouco antes da minha mãe falecer, eu prestei um concurso na prefeitura de Bauru. E fui, claro, fiz curso da datilografia, minha mãe investiu num professor de matemática, minha mãe pôs eu e meu irmão para trabalhar muito cedo. E eu já trabalhava quando minha mãe morreu. Então, eu tinha que estudar, trabalhar, jogar. Minha vida foi ficando bem ocupada. Mas eu ganhava um dinheirinho jogando, ganhava na prefeitura um salário mínimo de menor. E eu fui me apegando a isso, e daí eu tive muitas oportunidades de sair de Bauru. Eu fui convidada para ir para Prudente, para Santo André, para Piracicaba, o Pecente foi na minha casa. Muitas pessoas, o Valdir também foi na minha casa, me convidar para ir embora, mas eu tinha um medo de ir embora. E o Barbosa, a gente tinha muito respeito, a gente tinha medo dele, né? Então, quando a gente era convidada para ir embora, quando ele descobria, ele ainda dava uma comida na gente. Ainda ficava com a culpa, sabe? E eu fui ficando aqui em Bauru, fui fazendo minha vida e fui meu emprego foi me dando oportunidades também. Eu fui trabalhar com esporte, mesmo sem ser professor de educação física. Comecei a dar escolinha de basquete. Você vê que a coisa caminhou, né? Para Sim, esse rumo. claro. A vida vai É. te levando por um caminho, né? Eu me lembro que uma vez, numa seleção brasileira, eu me lembro que nessa época estava tendo uns Jogos Abertos em Mogi das Cruzes. E nós estávamos alojados em Bertioga, né? A hora que acabava o treino, eu era nova, eu pegava a Elzinha, eu tinha 18 anos. Eu falava, me ensina a fazer tal coisa, me ensina a fazer tal coisa. Eu era muito fã da Elzinha, né? Ela era uma pessoa muito atenciosa com as minhocas da seleção, né? E, como diria o seu Chico, com a mortalha, né? E um dia ela falou assim para o Valdir, a Simoninha, eles me chamam de Simoninha, porque a Simone Cantora também participou da seleção brasileira em Sim, 1970. sim. E era mais velha que eu, então eu ficava lá, era Simoninha. A Simonão e Simoninha, né? Simoninha, é. Ela falou assim, Valdir, a Simoninha vai morrer dentro da quadra. Eu falei, nossa, que, né?
E aí eu não entendi muito o sentido disso na época, mas depois eu fui percebendo as outras atividades minhas dentro da quadra, treinadora de meninas, treinadora de meninos, que foi para mim a melhor fase da minha vida. Foi a fase que eu tive mais sucesso na minha vida. Eu tive mais sucesso como treinadora de moleque do que como jogadora. Espetacular trabalhar com moleque, né? E daí fiz estatística 26 anos. Então, acho que a Norminha falou a coisa certa, né? A quadra, a quadra ainda é... Agora mesmo, aqui no prédio, tinha uns meninos jogando basquete aqui na quadra, né? E meu marido olhou e falou: Ih, acho que você vai ter que montar uma escolinha de basquete. Dá uma olhada como eles são ruins. Aqui no E eu não prédio. duvido nada de você descer lá e querer ensinar alguma Tenho coisa. vontade, tenho vontade. É, lógico, mas isso é normal. Está no nosso sangue, Simone, não tem jeito. Simone, você foi. Quando você entrou, a armadora titular da seleção era a Norminha. A Norminha. Aí Isso. você, com o tempo. Não, mas tinha a Norminha, mas tinha a Elzinha, que também tinha. Porque você era nova, né? Eu era mais nova. Quando eu tinha 15, a Elzinha tinha uns 23, 24. Então, depois passou a Elzinha, né? Eles levavam a gente para uns campeonatos sul-americanos e levavam metade novas. Levavam umas 3 jogadoras das antigas. E o resto tudo meninas assim novas, né? Então eu comecei a revezar com a Norminha, com a Elzinha, entendeu? Com a Norminha eu era muito nova, comecei a revezar com a Elzinha, nos campeonatos sul-americanos, tudo. Daí, comecei em 70, né? Quando chegou em 76, chegou na seleção brasileira a Paula e Hortência. Era nesse ponto que eu queria chegar. Aí chegaram as minhoquinhas. A Hortência não é minhoquinha, não. As novinhas, as calorinhas, né? Hortência aí, já tinha... Como eram as duas? Então, a Hortência já tinha 18 anos quando chegou na seleção. E a Paula, 15. A Paula era bem tímida. Eu me lembro que a mãe dela, a família ia muito lá no DF. A gente ficou lá nessa seleção. E a mãe dela ia muito lá, o cunhado, a irmã, iam visitá-la. Toda semana ela tinha visita. Era a única jogadora que tinha visita. E então ela estava assim começando, ela era bem recatada. Ouvia bastante. A Hortência não. A Hortência chegou chegando. Já chegou tomando conta. Chegou chegando. O Barbosa ensinou a Hortência a dar um jump, que ela não jumpeava. Foi o Barbosa que ensinou. Começou assim na linha do garrafão, ali, do lance livre. E a hora que a gente menos esperava, a jogada era ou para a Suzy finalizar de tabela no canto ou para a Hortência finalizar na linha do lance livre, né? Que eram as opções de jogada. O Barbosa sempre foi um cara muito inteligente, usando o que cada uma sabia fazer bem. E a Hortência chegou... A gente tinha um preparador físico, o Gilmar, e ele administrava uns testes. Acho que uns 14, 15 testes. Uns 12, a Hortência que ganhava tudo. 2 a gente brigava, mas o resto era a Hortência. Olha, ela já era preparada para aquilo, né? Assim, preparada, muito... A Suzete também era uma grande jogadora nessa época já. A Suzete já estava em Bauru fazia um bom tempo, né? Suzete chegou em Bauru em 72 e já tinha ido em seleção com o Valdir também, seleção de novas. Então, em 76 já estava bem madura, assim. Era uma finalizadora também, espetacular, né? Em 76 você era o titular da seleção, né? Era, isso. E você foi para o Mundial, não foi? O Mundial foi em 79. 79, essa seleção que você foi. Isso. Essa seleção de 76 participou de campeonatos assim, 76, 77, Mundialito, Sul-Americano, entendeu? Tá. Depois, em 79, nós fomos para o Mundial na Coreia. Na Coreia. Tá. Isso. Como a seleção foi nesse Mundial? 80, os jogadoras? Como é que foi?
Ah, não, fomos, acho que nós ficamos em nono lugar. Era Tá, muita gente nova, né? Muita gente sim. nova. Assim mesmo, a gente, você vê, nós não ficamos para a final, então nós jogamos 4 jogos a menos, né? Do que as equipes que foram para a final. 2 jogos a menos, dois, né? Semifinal e Sim, final. certo. A Hortência foi a segunda cestinha do Mundial, Com 2 jogos a menos. com 2 jogos a menos. Por isso que Jogava você muito. falou que ela já chegou para mostrar para que veio, né? É, Então, exatamente. deve Então, ter sido uma vivência bem legal, né, Simone? espetáculo. Aí outra, essas viagens servem para você corrigir sua rota de vida. Tá. Você vê muita coisa ruim, você vê muita equipe. A gente cruzava com muita equipe de países comunistas. As Tá. meninas, por sinal, falavam espanhol porque vinham muito para Cuba. Elas Hum, contavam a miserabilidade do que era a vida delas lá, né? era E a regime gente escravo, né? é Uma esportista, um atleta escravo, digamos assim. escrava. Elas tinham frieiras no pé, assim, que dava pena. Nós lembro que o nosso Nossa. massagista era o Félix, que era da seleção brasileira, era um carioca. Ele ajudava, ele punha remédio. Tinha O uma que tinha Félix, que dor era de... do Sírio, não era? Isso. Era o Félix e seu Chico, né, que viajava com a gente. E ele punha, dava remédio, elas tinham dor de dente, era uma coisa assim terrível de ver. Mas a gente também via coisas boas. Por exemplo, eu falo que a gente faz essas viagens são boas para a gente fazer uma reflexão, foram boas para a gente fazer uma reflexão e uma correção de rota, né? Eu tive uma experiência no Mundial, nós passamos nos Estados Unidos para treinar e no Japão. E eu tinha um filho já, de 2 anos. Meu filho nasceu em 77. Meu filho nasceu em fevereiro, em agosto eu já estava na seleção de volta. E eu viajei, meu filho ficou comigo no alojamento, nós ficamos num hotel em São Bernardo, na fase de treinamento, e meu Hum. filho ficou comigo o tempo todo com uma babá. Quando eu viajei, ele voltou para Bauru, né? Ele tinha 2 anos. E nessa viagem, eu tive uma caída de ficha muito grande, sabe? Porque nos Estados Unidos, nós fomos para o estado do Tennessee, numa universidade, em Knoxville, e, e lá a gente fazia amistosos com a seleção americana. A realidade era tão chocante para a gente que eu comecei a questionar o futuro da minha vida, né? E nós tivemos uma experiência muito legal que o reitor da universidade, ele era um brasileiro. Ele era nascido no Brasil, mas criado nos Estados Unidos. A mãe era americana. E ele falava um português ruim, mas a gente conversava muito com ele. E ele contava as coisas assim, né? Por exemplo, me lembro que um dia o Barbosa falou: o que é aquilo lá que brilha em cima das casas? Ele falou: isso daí chama aquecedor solar, né? Isso em 1979. 70, década de 70. Isso. Código de barra nos Barbosa falava: pelo amor de Deus, não rouba nada. Não pega nada que apita, né? Aí a gente teve assim um choque de realidade, porque a vida aqui era muito diferente, o esporte aqui era muito, a miserabilidade nossa era absurda, né? E o número de equipes também que tinha no Brasil, né? No estado de São Paulo, né? No Brasil não dava nem para contar, né? Tão fraco que era. E nesse momento lá, depois que eu fui para o Mundial na Coreia, eu cheguei e mudei o rumo da minha vida. Eu saí da seleção brasileira e fui estudar. Então Porque foi nesse momento que você decidiu abandonar a carreira pela seleção seleção, isso, e estudar. e estudar. 2 meses depois do Mundial, teve um Pan-Americano em Santo Domingo. Eu não Ah, fui, pedi dispensa. Tiveram que arrumar outra pessoa correndo. Eu tenho uma amiga que fala: graças a Deus que você não foi, eu tive uma oportunidade de ir para. é.
Verdade, para ué. a seleção, para um Pan-Americano. Eu nunca disputei um Pan-Americano. Eu resolvi mudar. Eu sou uma pessoa assim de muita. Eu sou bem radical nas coisas, sabe? Eu tenho muita opinião. Quando eu falei não vou, não vou. Barbosa foi em casa, pelo amor de Deus, falta um mês para o campeonato. Eu falei, não vou. Pode me levar outra pessoa no meu lugar. Não vou. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí, Cláudio, comecei a estudar, comecei a me interessar, fazer cursos de basquete. Acho que eu fiz mais de 40 cursos na minha vida de E basquete. você Até já trabalhava, né, Simone, eu já, paralelamente com o já, basquete. Então já, você só deu continuidade. só para você ter uma ideia, teve um ano, me lembro quando, eu tinha 17, porque eu não podia viajar. Eu era técnica de uma equipe em Bauru e nós fomos disputar um campeonato em Santo André. E o Amauri, que era nosso massagista, teve que ir junto comigo, com uma lista e do delegado da cidade, aí, do juizado de menores, com o nome de todas nós. Eu era técnica da equipe de Bauru. Sabe quem jogava em Bauru, na minha equipe? A Vânia Teixeira. A Vânia Teixeira. Isso. Eu fui para Santo André, num campeonato. Ficamos lá numa casa chamada Casa do Atleta. Joguei o primeiro jogo, peguei um orelhão, liguei para o Barbosa, falei, ganhamos. Segundo jogo, ganhamos. Terceiro jogo, ganhamos. E aí, quando chegou no último, quarto jogo, ele falou, e amanhã? Eu falei, Barbosa, amanhã não dá para ganhar, porque tem uma jogadora lá no time de São Caetano, ela parece a Pantera Cor-de-Rosa, o braço dela quase encosta no chão, era a Hortência. Nós ficamos em segundo lugar, ficamos em vice. Um time E aí, que juvenil. engraçado. E depois você foi encontrar com ela na seleção, né? Pois é, você vê? Isso foi em 73. 72, tinha 72. Em 76, ela estava na seleção brasileira. Olha só, que mundo é esse, né? Ela Você foi. me contou uma vez que você passava a mão numa Kombi, botava as meninas dentro. Conta isso aí pra gente. Vou contar. A gente ia para um torneio em Piracicaba, o Torneio das Estrelas, todo ano. E então o Barbosa ia com o carro dele, e ia um senhor chamado seu Fernando, que dirigia uma Kombi. Só que ele, como ele era motorista de escolar, ele não podia ficar lá. Então ele ia com a Kombi, deixava a Kombi lá comigo, eu que ficava levando para jogar, levando para treinar, e ele vinha embora. Daí, no último dia, ele ia lá buscar a Kombi, mas eu que dirigia a Kombi na cidade. E quando nós ficamos na seleção brasileira também, nessa do Mundial, nós ficamos no Hotel Binder. E aí um dia falaram, tem que ir lá na fábrica da Core escolher uniforme para ir para a Coreia, né? Aí, como é que faz? Não cabe todo mundo, porque começo de treino de seleção brasileira tem 18, né? Aí dividia nas Kombi e o Barbosa dirigia uma e eu a outra. Lá na Chile. Olha, que falta de juízo. Que loucura, né? Também uma vez ficamos ali em Bu das Artes. Em Bu das Artes. Tinha um hotel ali que ficava o Corinthians. E aí, aquele ano, nós fomos treinar e ficava lá. Ia treinar todo dia, tinha que pegar BR, aquela que vai para Curitiba. A BR-116. Isso. E voltar para São Paulo, treinava e voltava para o hotel. 2 vezes por dia. E eu que dirigia a Kombi do... E aí, quando chegava na hora de sair, ninguém queria ir com o Barbosa, todo mundo queria ir na minha Kombi, entendeu? Era muito bom. Muito bom. Simone, tá. Aí você saiu da seleção, foi trabalhar com basquete e continuou jogando por Bauru, né? Isso, continuei. Você jogou até... Foi assim, até ruim, sabe? Se eu soubesse o que eu ia passar, o que eu passo hoje com minhas dores, eu teria parado bem antes. Mas o Barbosa, ele começou a ter uma vida profissional assim, em outros cargos também. Secretário de esportes, né? Então, depois de 30 e poucos anos, 32 anos, eu chegava e eu começava a dar o treino. Até ele chegar. Ele nunca foi pontual, imagina. Ele já nunca foi pontual. Imagina nessa situação. Quando ele chegava, eu já ia participar praticamente do coletivo, né? Então,
Isso também foi me desmotivando, porque eu fui ficando com mais dificuldade, mais velha, mais difícil entrar em forma, me machucava mais. Assim mesmo, eu joguei até 36 anos. Teve uma época que eu era treinadora da equipe, o Barbosa não estava mais. Eu punha o uniforme e eu era treinadora e de vez em quando eu arrancava o agasalho E e entrava entrava na para jogar quadra. um pouco, para dar uma arrumada na casa. Mas a minha arrumação na casa era 5, 6 minutos também, porque eu não aguentava mais. Né? É. Mas aí O, é bem interessante essa Ah, função. sim, e tem bastante história aí, porque assim, uma coisa muito que é vista em você até hoje é Né? você ter uma liderança nata, né? Então eu É. acredito que num time de basquete, ainda mais você sendo da cidade, desde muito nova na seleção, então em Bauru você devia ser o que a gente chama de a dona do time. Era. Sem querer, era. Sem É. querer, E querendo. Né? aí você, e a líder, ela é respeitada. Um time só dá certo quando tem um líder, quando esse líder é bem visto por todo mundo que faz parte do grupo. E não só dentro de quadra, como fora de quadra, né? E eu tenho Sim, certeza que você deve ter história para contar disso aí. muitas, muitas. Eu sou uma pessoa, Cláudio. Você já me conhece, já está me conhecendo, a gente está trabalhando junto. Eu sou uma pessoa muito fiel, entendeu? E eu sempre tenho. O meu foco sempre foi ajudar as pessoas. Todas as meninas que vieram por Bauru têm uma passagem em algum momento comigo. A Perfeito. avó morria, não tinha dinheiro para ir, eu dava o dinheiro. Barbosa não estava, o outro o diretor não estava, eu me virava, eu punha no meu carro, eu levava, eu arrumava dentista, eu arrumava médico, sabe? Dava uma guia minha e o médico era meu amigo e atendia. Ia falar com o dono da escola para arrumar uma bolsa, porque as Ó, a pessoas. Neia está falando que é verdade. Ó. A Neia tá, isso. Eu joguei com a Neia. Teve uma época que eu era técnica da Neia, mas eu entrava também no jogo. E de vez em quando a gente ganhava uns jogos que não estavam no gibi. Ela falava, puta, como que você fez? Você meteu 3, 4 bolas seguidas, mudou o jogo, né? Mas é que na época eu já não tinha mais aquela responsabilidade, porque não ganhava para ser É, técnica. Era técnica. jogava até com mais prazer, né, Simone? Com certeza, é É. verdade. A Neia participou disso. Mas e, ó, Então, e aquela história, e tem uma história muito legal aí que você contou para nós uma vez, que era da menina que estava precisando de dinheiro. assim, as jogadoras, quando tinham alguma necessidade, não procuravam o Barbosa, porque tomavam uma na orelha de cara, né? Eu Então, imagino. elas iam falar comigo, falar, eu preciso ganhar mais, fulana está ganhando mais, ciclano está ganhando mais, a outra pegou um adote da Coab, entendeu? E Aham. aí a gente dava uma armada, assim. Ela sumia no esquema e eu falava, Barbosa, fulana foi para Piracicaba, tá com uma proposta de Piracicaba. Pelo amor de Deus, liga para ela, manda ela vir embora. Já está arrumando um caminhão para levar a mudança. Aí a pessoa voltava e ele acertava lá um acerto de E, aumento na de verdade, a salário. pessoa estava escondida. Tava, tava escondido. É. Mas teve, Isso é uma das histórias engraçadas, né, Simone? Mas também mas tem porque aquela assim, também de você chegar na quadra e falar, ó, se ela entrar na quadra, eu não entro. se ela, a Barbosa sabe, vamos jogar, vai sair assim, assim, vai jogar assim, 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 vai sair. Fulana, 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 fulana. Eu falava, se ela jogar, eu não vou jogar. Porque ela ficou na balada até 2 horas da manhã e eu fui dormir. Eu não vou correr por ela. Aí ele olhava e falava, você ficou na balada? Fiquei. Então sai, entra outra. Então É, eu acho que isso é o papel de um líder, sabe? com Falar a certeza. verdade, não falar escondido. Eu falava na frente Sim. dela. É assim. E aí, eu sei que muita gente não gostava muito de mim, mas tinha hora que tinha que me engolir, porque eu resolvia muitos problemas, não só para o Barbosa, como para elas. Porque É, também levava do Barbosa as coisas que elas tinham que saber. Ó, sim. Barbosa tá de olho em você por isso, quer dizer, ele mesmo me falava.
Ó, Toma cuidado, que ele a tá Barbosa tá de sabendo. olho. Se pegar, você tá na roça. Então, eu era uma Eu pessoa imagino. assim, eu fui amadurecendo, tá? Também deve ter feito muita besteira, mas fui amadurecendo nesse processo. Depois eu casei com 22 anos, então sempre foi muito direta, né? Eu estou falando, direta, Sempre direta, foi muito direta. muito, né? Então, eu também casei, isso daí dá um amadurecimento, dá Com um. certeza. É, E Simone, e jogos regionais e jogos abertos, que é aquele evento que fica todo mundo alojado na escola, um monte de time misturado, é nossa, basquete, é era vôlei, é bom, não? handball. Era muito Você bom. viveu muito isso, né? Nossa Senhora, muito. O primeiro Jogos Abertos meu foi em Araraquara, em 1969, né? Eu tinha 14 anos. E o último, eu lembro que foi em Santos, mas eu não lembro o ano. Mas eu lembro que a minha filha, que hoje está com 36 anos, devia ter uns 5, então, 3, 4, 5, 6, 7, 88, mais ou menos. 88, né? 69 a 88 eu joguei. Né? 19 anos. É. Depois eu continuei como treinadora. E é isso que eu ia falar. Então, assim, É, você foi primeiro como atleta. Aí isso. aquela velha história, né? Algumas queriam dar uma escapadinha, ou juntar e combinava. Aí Opa, depois você foi como técnica, já técnica. sabendo o que elas queriam fazer, porque você já tinha feito. Mas acontece que eu ficava no quarto, né? Eu dormia no quarto com elas. Entendeu? Então. Então, a hora que eu Não, falava, vamos mas o que apagar eu a estou falando é o luz. seguinte. Ah, Mas você devia ter um certo jogo de cintura também. Porque como você sim. foi atleta, Sim. e você Ah, sabia que rola aquela vontade, às vezes para claro, conquistar um jogador, né? claro. E elas eram mais novas. Já Sim. no fim da minha carreira, por exemplo, que eu ia para jogos, Cláudio, eu nem saía do quarto. Eu levava uns 5 livros e eu ficava lendo no quarto. Só saía do quarto para jogar e para tomar banho. Até a comida a Matilde trazia para mim na bandeja, no quarto. Não ia ver jogo, né? E ficava descansando, porque até brincavam lá no alojamento, que falava assim: meu nome é recuperação. Você não vai sair, não, estou de recuperação. Ficava no quarto, porque não é fácil jogar jogos abertos. É pauleira, né? Todo dia. Ócia, naquela época E, era muito acirrada, era muita rivalidade, né, Simone? não tinha segunda divisão, não. Era São Caetano, Santo André, São Bernardo, É. Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba. E eram os Era uma times pauleira. principais, né? Não é que nem É. hoje que o cara manda o juvenil, manda o sub-21, não. Era o time principal mesmo. Eu lembro que de 1973 para frente, você vê como a ascensão do basquete de Bauru, eu comecei em 68. De 73 para frente, a gente ia para a final de jogos abertos direto. Eu não perdia como é que chama? O congresso técnico. Eu não É. perdia um. Porque a gente ficava lá vendo com quem que ia cair. Ah, São Caetano caiu na outra chave. Ah, era uma festa, né? Chegava no alojamento, todo mundo vinha correndo para saber qual era a chave. Ah, foi maravilhoso, viu? Nossa Senhora. Você foi companheira de uma jogadora de seleção brasileira que hoje é uma das melhores profissionais na formação de atleta e principalmente na transição de base para adulto, que é a Thelma, Thelma Tavernaghi, né? com certeza. Desde aquela época, em 1969, o Campeonato Brasileiro foi em São Bernardo. Ela estava nessa seleção. Foi a primeira seleção dela. Eu não lembro se ela foi para a Bahia. Não me lembro dela. Nessa ela foi. E ela já treinava moleque. Ela já tinha um time de meninos para treinar. Você Né? acredita? Acho que ela tinha o quê? 16 anos. E Ela já ela já treina. treinava. Já treinava. Ó, tem uma pessoa aqui, ó, um monte de gente mandou um abraço aí, o Fausto Giannichini, o Ah, Medalha, a Paula Hernandes do voleibol, atleta olímpica, entrou aqui também. Aí ah, tem uma moça aqui que chama Márcia B. Requena.
ela está perguntando se você lembra dela. Ela é de São Bernardo. Bernardo, eu lembro da Márcia. Cabelo loiro, Falou que está assim, ó. gostando muito da resenha aí da live. Ah, que legal, Márcia. Prazer em saber que você está ainda firme aí no, atrás do basquete para, né, para estar assistindo, é porque tenho muita saudade. São Bernardo foi um local assim, muito importante na vida da gente, porque ele promovia muito o esporte. Eu me lembro, eles faziam muito campeonato. Eu me lembro que ela tinha um secretário de esportes na época do Campeonato Brasileiro. A Márcia jogou esse Campeonato Brasileiro lá. E acho que era... Não sei se eu vou acertar, Alberto Copini. Era um cara presente, sabe? São Bernardo era uma cidade que fazia muitos jogos abertos, Campeonato Brasileiro. Sim, com certeza. São Bernardo teve uma época aí que realmente era bem... a gente sinto muita saudade dessa época aí, porque a gente tinha assim, grandes cidades, né? São Caetano, São Bernardo, Santos. Teve muitos jogos abertos em Santos, grandes jogos abertos. E assim, é uma pena que... Mas se Deus quiser, nós vamos resgatar isso aí. O que eu queria te perguntar, Simone, como é para você hoje ter sido uma atleta de jogos regionais e jogos abertos, técnica de jogos regionais e jogos abertos, dirigente municipal de jogos regionais e jogos abertos, e hoje ser uma das responsáveis pela organização dessa competição? Olha, Cláudio, eu estudei para estar onde eu estou. Eu nunca parei na minha vida de trabalhar, nunca, nunca. Dei aula em escolas particulares, dei aula no Ângulo, quase 8 anos, e eu tive uma coisa muito boa na minha vida. Todos os empregos meus, eu saí, nunca fui mandada embora de nenhum lugar. Eu que saí. Porque eu arrumava uma coisa melhor, eu sempre quis progredir, né? Chegar nesse cargo da coordenadoria, eu nem esperava tanto, entendeu? Nem esperava tanto. Mas eu me senti muito honrada com o convite, né, do secretário, doutor Aildo, que já tinha tido uma experiência comigo como diretora da Drel Bauru, durante 3 anos e meio. E ele, quando eu fui entrar em Bauru para ser diretora, foi ele que fez comigo a entrevista, né? E ele percebeu que eu era uma pessoa da área e que eu fazia o que eu fazia com muito amor, né? Eu amo o esporte. Eu sou incapaz de tirar alguma coisa do esporte para meu benefício. Então, eu tiro, sim, para o benefício das pessoas que eu conheço, das atletas que passaram na minha vida, que eu sou amiga de muitas até hoje, tanto que eu estou indo agora para Santa Catarina ficar uma semana com a minha amiga de Brasília, que veio jogar para Bauru com 15 anos de idade, e vou passar uma semana com ela. Então, foi assim uma honra muito grande, foi um prazer muito grande reencontrar pessoas que eu respeito, admiro, como Tonelli, sabe? Ele e a Nancy estão aí, mandaram um abraço. Eu vi. O Tonelli, para nós, Barbosa, eu falo muito isso, sempre falo isso para vocês. Para nós, o Tonelli era assim, um deus do esporte. O meu irmão fala que, para ele, o Tonelli foi uma das grandes referências que ele teve no interior. Claro, meu irmão. Claro. A gente ia para jogos e aí a gente ficava sabendo as coisas e falava: Barbosa, São Caetano trouxe uma coreana para jogar. Ele falava: pera aí que eu vou falar com o Tonelli. Então, estava resolvido. Estava resolvido. Então, olha, estar aí trabalhando na secretaria, para mim, foi o primeiro ano, foi uma experiência de conhecer, deixar as coisas caminhar como tinham que caminhar, para tudo acontecer, sem ter problema nenhum, né? Para eu poder conhecer o eleitorado. Aprendi com o Barbosa isso. Primeiro você tem que conhecer o eleitorado. E esse ano, que era um ano que a gente ia fazer grandes mudanças, infelizmente, nós estamos passando por esse momento, né? Difícil, mas que, se Deus quiser, vamos sair. E as nossas mudanças, as mudanças que nós fizemos, algumas vão ser revistas, porque a gente precisava, na verdade, experimentar para ver como é que ia ser. A ideia, quando eu vi até a entrevista do
do Chequim, Mauro Chequim, muito interessante, gostei muito das coisas que ele falou. A única coisa que eu gostaria de argumentar com ele é sobre a segunda divisão, que eu acho que não existe essa coisa de segunda divisão nos jogos abertos. Os jogos abertos, mas uma coisa ele falou muito interessante, que os jogos regionais deveriam ser um ano e os jogos abertos um outro, porque é um absurdo. Eu fui secretária de esporte em Bauru, eu não tinha dinheiro para ir para jogos abertos. Ou ia para regionais ou ia para abertos. E quando você vai para o regional e não classifica e não vai para o aberto, você sofre punição, não é? Então, deveríamos pensar nisso. Ele teve umas ideias, falou umas coisas muito boas para a gente ouvir. Mas a gente também entende, né, Cláudio, que nós precisamos resgatar a credibilidade dos jogos abertos. Porque ele ficou muito grande. Você vê o Mário Chequim até, não tenho nada contra nenhum esporte, amo todos. Mas biribol é um esporte que você precisa de uma equipe, você vai ter que ir para Birigui e Araçatuba buscar. Porque não é uma coisa, não é um esporte que se pratica em todo lugar, não é verdade? E isso, então, os jogos abertos foi crescendo demasiadamente. Muita interferência, evidentemente, todo mundo sabe disso, muita interferência política também, né? E a gente fica, então, à mercê de uns jogos abertos, que você vai ver um jogo de basquete e termina 15-13 na segunda divisão. Nem categoria pré-mini masculina tem um placar desse. A gente vai melhorar isso, né? E a gente está contando com as mudanças que a gente pretende fazer para o ano que vem, porque esse ano está difícil a gente retomar. A gente usando sempre o basquete, né? Mas falando de jogos abertos, jogos regionais, eu acho que tem dois detalhes aí que são muito importantes que a gente precisa deixar bem claro. O trabalho realizado na cidade não é de competência da Secretaria de Esporte. Então, se o profissional da cidade que trabalha com basquete ele não se atualizar, porque hoje a informação ela chega a todo momento. Você lê um negócio hoje que, se bobear amanhã, ele já não é mais válido, ele já ficou ultrapassado. Sim. Então, se o profissional não se atualizar, ele não consegue dar continuidade no trabalho dele para ter bons resultados. Que eu acho que é o que a gente quer, chegar nos jogos e ver jogos acirrados, mas bons tecnicamente, né? Bons, É isso que a gente quer. E o outro detalhe, Simone, importante, que eu acho que as pessoas esquecem um pouco, é que é o seguinte: os jogos abertos, quando ele teve aquele auge dele, passando em televisão, sendo transmitido, era uma época que a gente não tinha canal do esporte, estava começando o pay-per-view, estava... Hoje, toda modalidade tem o seu campeonato nacional, transmitido por um canal de televisão. Então, se perdeu o interesse das entidades emissoras de TV, de mídia, em se mostrar os jogos abertos. Por quê? Já não vai mais a equipe principal, quem vai é o juvenil ou é o sub-21, entendeu? Isso. Então, o que está faltando um pouco é a gente reformular um pouco esse modelo. Talvez o modelo de um ano regionais e um ano jogos abertos seja interessante, porque realmente fica muito caro para o município. Além de que, né, agora nós estamos enfrentando um problema de alojamentos. Está difícil conseguir alojamento. O ano passado já foi muito difícil a cessão das escolas do Estado para nos servir de alojamento. E vai ser pior daqui para frente, principalmente por conta dessa situação que nós estamos passando nessa pandemia, que as crianças vão ter que retomar a escola e tirar o atraso disso, né, Cláudio? Ah, com certeza. Com certeza. Talvez os eventos menores, com as copas, que não precisa desse alojamento, tenha mais sucesso. Entendeu? Sim. Eu acho que é isso que nós temos que pensar em reformular, porque se a gente parar para pensar, jogos regionais e jogos abertos, eles têm o mesmo formato desde quando eles foram criados, praticamente. Exatamente. Eles não se modernizaram.
O Isso. pessoal achava que a inclusão de modalidade seria uma modernização, e ela Não, não é, muito pelo não é. contrário. Não, não é. Ela deixa os jogos até cada Pesado. vez mais engessados, onde Exato. você não consegue mudar, porque É. são poucas as cidades que conseguem atender a Atender demanda, a demanda. né, que tem praça esportiva, então você fica engessado. Mas a Exato. gente, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O melhor técnico que você já jogou? Se você falar outro, ele te mata, né? Não, ele não me mata, não, mas ele sabe. Não, Barbosa. Barbosa é gênio. Barbosa é gênio. Foi quem te Barbosa ensinou ganhava basquete? jogo. Barbosa ganhava jogo com duas jogadoras boas. O resto era figurante. Então, foi ele que te ensinou o basquete, Simone? Foi ele. É, tudo. Foi ele. Foi. Tanto como jogadora, como técnica também. Ah, quando eu fui técnica de feminino, eu nunca chamava o Barbosa para me dar nenhum tipo de orientação, porque o jogo de basquete feminino, eu sabia como ele funcionava, né? Eu fui Aham. armadora, sempre me interessei muito em perguntar por que você mudou a marcação, por que você tirou essa e pôs aquela, por que... Quer dizer, então, desde muito cedo, eu sempre fui muito interessada. Agora, quando eu peguei masculino, pô, aí é uma diferença brutal. E eu sempre tive time bom na mão, moleque bom, sabe? Adoro trabalhar, adorava trabalhar com meninos, né? Tive jogadores espetaculares, que saíram da minha mão e foram para o Pinheiros. O Léo, o Marcel, o Sapo, o Nicolas, Lucas Dias. Lucas Dias, eu ia falar O dele. Lucas Dias, quando O a Thelma levou o Gui Lucas, ela Deodato, levou né? três jogadores meus, três A junto. Thelma, né? Andrei, Lucas Dias e o Nicolas. Levou os três, com O 15 Gui anos. Deodato foi seu atleta também, O começou com Gui você, também né? começou comigo. O Gui começou comigo. Então, quando eu ia para um campeonato importante, que eu sabia que eu ia pegar uma equipe assim forte, eu chamava o Barbosa, ele ia lá no Luz. Eu falava, Barbosa, eu vou jogar com uma equipe assim, 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 Campinas. Eles fazem uma jogada assim, assim, assim. O que você acha? Como é que eu preciso? Eu quero marcar matchup, mas eu eu sei marcar a minha posição, mas não sei ensinar as outras, porque ficava nas minhas costas, né? Aí ele Ah, lá me ajudava, me dava umas dicas, assim, ó, falava, a hora que a equipe de Campinas chegar, na terceira passada de bola de zona, você muda para individual. Pô, daí ganhava o jogo. Mas, olha, tivemos muita surpresa. Estragamos a festa de muita gente. melhor jogadora que você já jogou ao seu lado, assim, que você fala assim, se eu tivesse que escolher alguém para montar um time hoje, era ela que eu queria. Ai, Porque foi você tem assim, você jogou tenso. com Paula, você Ah, jogou com Hortência. mas como eu sou armadora, eu preciso de uma lateral, eu quero a Hortência. A Hortência. É, Não, porque eu falei assim, porque você é. jogou a vida inteira com a Suzete, né? Ah, é muito boa também. Mas é E que a eu Suzete, na tua época, era uma grande. Até aparecer a Hortência, a Suzete era uma grande jogadora. Né? Bauru ficava em quinto no Campeonato Paulista e a Suzy era cestinha do campeonato quando jogava em Bauru. Então. Imagina. Tirando a Hortência, no mundo, fala uma jogadora internacional, a Hortência Paula, né? Uma jogadora internacional que quando você viu na quadra te chamou a atenção, assim. Você Ah, lembra de alguém? eu Alguma era pivô fã. muito grande? Eu era fã de uma jogadora francesa, mas vocês nem conheciam, porque não passava na televisão. É uma pessoa que eu me encantei de ver jogar, chamava Jaqueline Chazalon. Era uma armadora, gênio também. Eu gosto de armadora, né? Da sua Adoro. posição, né? Da sua posição. Adorava ver a Paula jogar. Adorava. Eu saía de Bauru com meu carro, com 2, 3 atletas no carro, minha filha, e ia embora para Campinas. Eu não perdia jogo da Microcamp quando a Paula jogava lá. A Paula era gênio também para jogar, né? Enchia Com os olhos, né? certeza. É que Enchia os olhos. assim, é aquilo que você falou, né, Simone? A Hortência, ela já chegou chegando. Chegou chegando. A Hortência era uma potência, né, física, que era uma coisa estrondosa para uma mulher. Era É. difícil você ver, né? Não, A Paula não, a Paula ela foi chegando quietinha, aí e foi aperfeiçoando o basquete dela cada vez mais até chegar
É. na excelência, né? O basquete da Paula era leve, sabe? A gente, Exatamente. a gente começava a jogar, marcava individual, pegava ela box, né? E aí a gente conseguia anular assim a Paula. 10 minutos, não tinha feito um ponto. A gente ficava super feliz. Daqui a pouco ela falava da bola, pegava, tchup, tchup. Aí dá aquela relaxada, né? Terminava o tempo, que não era quarto, era tempo, fez Sim, 16 pontos. Em 10 minutos ela fez um ponto, nos outros 10 ela fez ela 15. fez 15. Eu nem percebia. É, Era muito completo. bonito. E isso sem contar em botar o time para jogar, que era uma outra coisa que ela era craque também, né? Nossa, espetáculo. Porque O Brasil, sabe? Na época delas, o Brasil teve muita sorte e o basquete do Brasil deve muito às duas, porque com quando certeza. elas foram campeãs mundiais, Barbosa fala sempre isso, tinha 6 equipes no Brasil jogando basquete. 6. Quer dizer, você vê que não é um esporte praticado como deveria ser, né? E agora Simone, parece que está pior. onde você estava nesse Mundial? Nesse jogo, você Ah, lembra? claro, nós levantamos para assistir. Era de madrugada, né? 5 horas da manhã. Acho que era 4 horas da É. manhã o jogo. Nossa, foi maravilhoso. Nossa. Você estava em Bauru? Gravava naquela fita videocassete, assim, grande. Tava em Bauru. Matilde estava em casa, acordando todo mundo e fomos para televisão gravar o jogo. Maravilhoso. No final do jogo, todo mundo de pé. Foi muita emoção, né? Muito Aquela bonito. festa, né? É Nossa. gostoso quando a gente vê a É, modalidade que a gente gosta tendo sucesso exatamente. internacional, né? Outro momento muito bonito também delas foi o Pan-Americano em Cuba, né? O Maravilhoso. Pan-Americano em Cuba. Jogaram muito, É. né? E nessa época do Mundial, elas tiveram também a Janete, né? Jogando fino da bola. Sim, A sim, sim. Leila, a Marta, acho que é a Alessandrona. Alessandrona A estava. Leila, a Marta, a Alessandra. Foi um casamento ali perfeito, né? A É, experiência das foi, duas mais velhas com a juventude daquele grupo maravilhoso, né? Deu muita emoção, com deu muita certeza. alegria para nós, né? É isso aí. Simone, conseguimos fazer a live. Isso. Tivemos problema terça passada, mas nós, com muita luta, como um bom jogador de basquete sem desistir, nós Sim. não paramos e fomos até o final. Eu queria te Isso. agradecer. Muito obrigado pela sua disposição. A tua história de vida é uma história que eu acho que assim a CBB devia ir atrás mais de coisas, porque não só você, né? Tem várias outras jogadoras aí que têm uma história numa época, como eu falei no começo, que era muito preconceituoso, né? E que eu acho que a Exato. CBB devia, não é só quem ganhou, e quem começou, É. quem deu o pontapé inicial para que chegasse naquilo ali, né? É. Sabe, eu só queria finalizar, né? Dizer para você que o basquete, ele me deu tudo que eu tenho. E quando eu resolvi não ir para o Pan-Americano, esse detalhe nós não comentamos, eu tinha meu filho com 2 anos. E quando eu cheguei do Mundial, cheguei no Brasil e falei, eu vou criar meu filho nos Estados Unidos. Ele tinha 2 anos. E eu mandei meu filho com 18 anos para lá e mandei minha filha com 20 anos para lá. E ambos são bem-sucedidos, moram lá, trabalham, são concursados, os 2 têm mestrado, e o basquete até isso me deu. Entendeu? O basquete também me deu. Eu também trabalho até hoje com basquete, eu não consigo ficar longe, mesmo trabalhando com outras coisas, eu acabo me propondo a fazer algumas coisas, porque eu penso igual a você. O basquete me deu tudo que eu tenho na vida. Pode não ser muita coisa, mas assim, os meus conceitos, os meus valores, foi o basquete que me deu, foi a convivência do basquete que me deu. E é exatamente por isso que a gente segue em frente. Obrigado, viu, Simone? Eu agradeço as pessoas que vieram, que nos assistiram aí, e quero dizer que para a secretaria que tudo que a gente faz é com muito carinho, pensando sempre nos atletas, nos jogos e nos funcionários. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Boas férias para você. Beijo. Boa noite. Boa Galera, noite. valeu. Obrigado por todo mundo aí que participou.
Eu vou dar um tempinho dessas lives aqui, porque isso acaba dando um trabalho danado. Mas logo, logo eu volto aí para, se Deus quiser, lá na frente, e eu volto a fazer com novas histórias, tá bom? Beijão, boa Valeu, noite para Cláudio. todo mundo. Boa Valeu! noite, boa noite.